Na minha versão diz assim: entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra, demonstra que ele é o Messias e vai embora. Volta para Betânia. E só no dia seguinte ele vai voltar para Jerusalém de novo. Veja, essa entrada dele é uma entrada só para cumprir essa profecia. Ele cumpre e vai embora. Mas o que a gente tem para aprender com esse texto? Que coisas importantes a gente tem aqui para considerar para a nossa vida, hein? Eu quero fazer 3 aplicações dessa passagem para nós. 3 aplicações. A primeira delas é afirmar em alto e bom som que o Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho é uma história verdadeira. E mais do que isso, eu e você podemos construir toda a nossa vida sobre esse relato apostólico, porque ele vem com a credencial inerrante do próprio Deus. Amados, nós somos cristãos, em grande medida porque a gente submete a nossa vida e crê no testemunho que os apóstolos fizeram acerca de Jesus. O Jesus que nós cremos é o Jesus apresentado e pregado pelos apóstolos. Essa narrativa é uma dessas narrativas da Bíblia que me fazem entender que esse testemunho é verdadeiro de fato. E sabe por quê? Há algum tempo atrás eu dei para os meus filhos um livro chamado Isto Não É Conto de Fadas. A ideia do livro era a seguinte: mostrar as diferenças que existem entre os contos de fada e a mensagem do Evangelho. É curiosa a maneira como esse livro propõe a criança a refletir sobre o Evangelho. Ele vai comparando todos os episódios que aconteceram com Jesus com as histórias de conto de fadas. E aí quando ele chega nesse episódio de Marcos 11 ou de Mateus 21, olha o que ele diz para aquelas crianças que estão lendo a história do livro. Ele diz assim: se fosse um conto de fadas, o rei Jesus teria sido muito rico. Ele possuiria muitas casas bonitas, terras, cavalos e roupas. Dentro do seu castelo, ele teria uma sala grande, tão cheia de ouro e tesouros, que poderia comprar tudo o que ele quisesse. Mas na verdade, Jesus era um homem pobre. Ele amava tanto trabalhar para Deus, que não pensava em dinheiro, não pensava em coisas que poderia comprar. Não, ele não teve roupas luxuosas, nem mesmo casa para dormir. Ele não tinha um cavalo para andar. Não, pelo contrário, ele teve de tomar um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém. Amados, se a Bíblia fosse um conto de fadas, essa história não estaria registrado nela. Essa história é de uma simplicidade desconcertante. Essa história mostra que a Bíblia não é um conto de fadas. Ela é a história verdadeira de um Deus que tomou muita coisa emprestada para realizar o seu propósito. Já reparou como é que Jesus pegou coisa emprestada? Ele morreu e foi sepultado num túmulo emprestado. José de Arimateia. O texto diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E quando ele vai entrar em Jerusalém, ele não pega o manga larga machador. Ele pega um jumentinho emprestado. Ele
entrou em Jerusalém e quebrou todas as regras dos contos de fada. Mas ninguém nunca falou como ele. Ninguém nunca viveu como ele viveu. Ninguém nunca morreu como ele morreu. E ninguém nunca ressuscitou como ele ressuscitou. Ele é a verdade. Ele é o caminho. E ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por ele. O Evangelho não é conto de fadas. É a mensagem verdadeira de um Deus que se humilhou a ponto de montar num jumentinho para salvar pecadores. Segunda aplicação. Esse texto me faz entender que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Amado, Jesus vai a Jerusalém para cumprir um propósito. Não há coincidências nessa ida dele ali. Não há destino, não há acaso, não há fatalidade. Deus dirige tudo para cumprir os seus propósitos. E não há nada e nem ninguém que possa frustrar os planos do nosso Deus. É por isso que há 600 anos atrás, um profeta podia dizer que o Messias entraria num jumentinho em Jerusalém, com toda a certeza que isso aconteceria, e isso aconteceu. Não é porque Deus ficou jogando os dados para que a coisa desse certo, mas é porque Ele decretou o que aconteceria e aconteceu. Nosso Deus está sentado no trono, e Ele dirige toda a história para cumprir cada um dos seus propósitos. Nós cremos que essa história está toda já planejada, que já está tudo definido, que Deus escreve certo por linhas certas. É que para nós de vez em quando elas parecem tortas, mas elas são sempre certas. É difícil para nós colocar cada peça no seu devido lugar. É difícil para nós entender como Ele age sempre, mas Ele está sempre agindo da maneira como Ele decretou. E o que me chama a atenção é esse senso de humor do nosso Deus. Porque Deus escolheu as coisas humildes, desprezadas, as coisas pequenas, as coisas sem importância, as coisas que parecem para nós loucas, para mostrar que Ele é Deus e que Ele age como Ele achar por bem agir. Essa cena, amados, é a manifestação de que Deus escolheu o jumentinho. Ele escolheu. E de vez em quando Deus escolhe jumentinhos para agir mesmo. Ele escolhe as coisas que são pequenas, que não são valiosas aos olhos dos homens, que são desprezíveis. Talvez muita gente tenha imaginado que ao entrar em Jerusalém montado no jumentinho, Jesus iria acabar não fazendo o que ele havia prometido como Messias. Olha só como é que ele está entrando. Já está entrando pela porta de trás? Já está entrando dessa maneira tão singela? Mas Deus é assim, amado. Deus não precisa de ibope para agir. Ele não precisa de outdoor para cumprir o seu propósito. Ele gosta de coisas simples, humildes, pequenas, para que a gente entenda que o poder é dele, e só dele, e que independe de nós, só depende dele mesmo. Sabe que a gente é a representação disso para o mundo. Veja como é que o apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios, abra lá rapidinho. 1 Coríntios 1, do verso 26
até o verso de número 29. Olha como é que o apóstolo fala sobre esse ponto e aplica isso à igreja de Corinto. Eu quero fazer o mesmo aqui quanto a nós. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Veja que categoria ele coloca aí. Dá uma olhada aí, irmão. Quem é irmão em Cristo que está sentado com você na igreja? Percebe uma coisa: primeiro, não são sábios segundo a carne que Deus chamou. Deus costumeiramente não chama gente sábio segundo a carne. Deus não chama gente poderosa segundo a carne. Deus não chama gente de nobre nascimento. Não chama filho de rei. Não chama príncipe. Está vendo, Wallace? Não chama príncipe. Ele, em geral, não chama essa gente. Pelo contrário, veja o verso 27. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É por isso que ele escolheu o jumentinho. Porque o jumentinho é essa coisa humilde, desprezada, essa coisa pequena. Mas Deus faz assim, para lembrar que ninguém deve se vangloriar na presença dele. Para lembrar que sem ele nós não somos nada. Conta-se uma história com E agora, de que esse jumentinho, é uma história, irmãos, eu não sei se isso aconteceu e possivelmente não aconteceu. Voltou para casa e chegou para a mãe dele e disse assim: mamãe, eu quero voltar lá em Jerusalém. E quero voltar em Jerusalém porque as pessoas lá são muito boas. Elas me amaram, mamãe. Elas me saudavam quando eu entrava nas ruas de Jerusalém. Mamãe, elas forraram o chão para eu pisar. Mamãe, a senhora não sabe, diz ele em jumentês. Elas acenavam com galhos de palmeiras, e as palmeiras voltavam-se para mim de uma maneira tão gostosa, havia tanta felicidade. Eu pisei nas roupas delas. Mamãe, eu quero voltar para Jerusalém, porque eu nunca me senti tão amado, tão benquisto, tão respeitado e valorizado como naquele lugar. A mãe, desconfiada do seu filho, disse para ele: vai, meu filho, volta em Jerusalém e você vai ver o que vai acontecer. E ele voltou. Foi entrando na cidade, e à medida que ele entrava, ele percebia que ninguém ligava para ele. Ninguém lhe dava atenção. Ninguém lhe dava a menor bola. E ele caminhou por toda a cidade, na esperança de que voltasse a acontecer o que acontecera quando ele foi carregando Jesus. Ninguém lhe deu bom dia. Ele entrou de cabeça erguida, mas saiu de cabeça baixa.
Ele volta para a mamãe e diz: mamãe, enjumentei isso o tempo todo. Nem me deram bola, mamãe. Eu sou um jumento, mamãe. Parece que eu andava e passava por eles e eles me ignoravam, mamãe. Por que eles não me viram? Por que não se importaram comigo? Por que eles não ligaram para mim? Foi aí que a mãe dele, com aquela sabedoria de uma mãe jumenta, disse para ele: ah, meu filho, você sem Jesus é apenas um burrico. Sem Jesus, você é apenas o jumentinho da mamãe. Sem Ele, amados, nós não somos nada. Ah, amado, é só quando a gente o conhece e que Ele é Senhor da nossa vida que a gente encontra significado para a nossa existência. Deus escolhe coisas simples, humildes, para confundir, envergonhar as coisas grandes, valiosas desse mundo. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome dele. Terceira e última aplicação. As aparências podem até enganar os homens, mas jamais enganam a Cristo. O texto diz que ele entra em Jerusalém, é ovacionado pela multidão, mas depois vai embora. Essa atitude de Jesus, amados, mostra que ele não se deixa enganar. Ele não se impressiona com essa maneira como os habitantes de Jerusalém o tratam na chegada dele àquela cidade. Isso é uma coisa surpreendente. Jesus está ali, todo mundo reconhecendo ele como Messias, tirando ramos para poder saudá-lo, colocando vestes no chão para ele pisar sobre elas. Ele recebe tudo aquilo, desce do jumentinho e volta para Betânia. Primeiro, porque eles tinham uma expectativa completamente falsa do que Jesus foi fazer em Jerusalém. Ainda está na cabeça deles a ideia de que ele é o Messias que vem para resolver o problema político do povo judeu. Eles olharam para ele e ainda alimentaram a ideia de que ele é aquele que vinha para resolver a situação da nação de Israel em termos políticos. Eles se encantam com o Messias, mas não percebem a presença do jumentinho. Eles enxergam sem ver. E Jesus sabe que ele vai frustrar as expectativas dessa gente toda. Ele sabe que essa gente toda está ovacionando ele como Messias, mas ainda não entenderam quem ele é de verdade. Curiosamente, a gente não pode esquecer aqui que uma semana vai ser tempo suficiente para toda essa realidade mudar como água para o vinho. O que vai acontecer daqui a uma semana com esse mesmo Cristo que eles estão recebendo de maneira tão agradável? Em uma semana, a palavra hosana vai ser substituída por crucifica-o. Crucifica-o. É essa mesma gente, meu irmão. Essa gente que agora está dizendo para ele que ele é o hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que em uma semana, é impressionante, uma semana,
vai mudar completamente a atitude com relação a Jesus. É verdade, eles foram manipulados pela direção, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, mas essa multidão mostrou um ódio tão voraz contra Cristo, que deliberadamente escolheram Barrabás, um criminoso conhecido, para ser crucificado. Deixaram esse homem impune para levar ao Calvário um homem santo, justo e reto. A Escritura diz que eles não reconheceram o Senhor da glória, por isso o crucificaram. Em uma semana, tudo isso que parecia ser uma recepção calorosa vai se transformar num ódio sem paralelos. Amado, sabe o que eu entendo aqui? Que as aparências podem até enganar os homens, mas não enganam a Jesus. Não enganam. Deixa eu lhe perguntar isso, amado. Você já sabe quem é esse que está sentado no jumentinho entrando em Jerusalém? Você o recebe na sua vida como Senhor da glória, como o Criador dos céus e da terra, como Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que se entregou como sacrifício pelo seu pecado, porque fomos nós, com o nosso pecado, que levamos Cristo ao Calvário. A gente reage à presença dele, como essa multidão reagiu. De gente que só aproxima-se dele para ter interesse naquilo que é para essa multidão interessante. E eu vou lhes dizer, amados, tem muita gente que se aproxima de Jesus com as mesmas expectativas dessa multidão, mas que ainda não enxergaram quem é o Senhor Jesus Cristo. E veja, não é burrice, o problema aqui não é burrice, não é que essa gente não tinha elementos que fizessem elas confiar e crer quem era o Senhor Jesus. O problema não é burrice, irmão, não é. O problema é que essa verdade só se conhece por obra do Espírito Santo de Deus. Não são os homens sábios segundo a carne que conhecem isso. Não são os de nobre nascimento que conhecem isso. Não são os poderosos que conhecem isso. Mas é um coração humilde, em que Deus revela a mensagem do Evangelho. Você sabe que a gente pode ficar numa igreja anos, ouvindo o Evangelho, sendo confrontado com a verdade do Evangelho, mas nunca crer nele. Nunca se apropriar dele como a nossa própria salvação. A gente pode ver Jesus no jumentinho, mas não entender que ele é o Senhor da glória, o Messias prometido para salvar pecadores. Amados, diante desses fatos da Escritura, nenhum de nós tem desculpa alguma para não crer. Nenhum de nós tem motivo algum para continuar na indiferença. Não, o chamado de Marcos do Evangelho é: creia nele. Ele é Deus, que veio ao nosso encontro, dar paz ao nosso coração e à nossa alma, entregando-se a si mesmo no Calvário em nosso lugar. Olha, a minha oração, amado, é que você entenda de uma vez por todas que Jesus, e apenas Ele, salva pecadores. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.
Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Faz-nos enxergar a cada dia mais e melhor que as nossas vidas pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Que é nele e apenas nele que encontramos perdão, purificação e salvação para as nossas vidas. Ó Deus, se há entre nós pessoas que ainda não enxergaram essa verdade acerca de Jesus, que Teu Santo Espírito fale de maneira poderosa a esses corações essa noite. Fazer eles entenderem que sem Cristo nós estamos completamente perdidos. Que a Tua graça, a paz que excede todo o entendimento, o amor perdoador do Senhor Jesus seja também experimentado por eles essa noite. Que eles enxerguem nas páginas do Evangelho o amor, o perdão e a salvação que está em Jesus. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus,